Fala, galerinha da segunda série, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o capítulo 18, né? A gente vai continuar falando sobre a primeira fase do modernismo brasileiro, só que no vídeo passado a gente falou dos principais poetas. Hoje a gente vai falar dos principais prosadores, aqueles que escreviam texto em forma de prosa, né? Aquele texto organizado em parágrafos. Essa matéria ela tá no livro 4, na página 526. Bom, pessoal, para começar, a gente já tinha falado do contexto histórico, tá? E o contexto histórico vai ser basicamente o mesmo. Retomando, o Brasil ele vai estar vivendo a República Velha, que vai ser um período de inquietação político e social. Então as pessoas elas vão estar revoltadas aí, né, com o sistema político que a gente vai estar vivenciando. Em contrapartida, né, enquanto está tendo essa inquietação, também vai estar acontecendo uma modernização, uma urbanização da cidade de São Paulo. Né? Ela vai estar se modernizando, se tornando uma grande potência. A gente vai ter a chegada de imigrantes para substituir a mão de obra escrava, a grande maioria italianos, e a fundação do Partido Comunista Brasileiro, que vai gerar também, né, mais inquietação política e social. Ao mesmo tempo, vai mais para frente ter a ascensão de Getúlio Vargas ao poder como presidente e a crise da Bolsa de Nova York, né, da quebra dessa bolsa, vai influenciar o mundo todo em 1929, inclusive o Brasil. Bom, quando a gente fala da prosa, né, do primeiro momento do modernismo, nessa primeira fase a poesia ela predomina, tá? Então, os prosadores, eles não têm tanto destaque, mas eles não são irrelevantes para não serem estudados. A maioria desses prosadores, eles escreveram romances e contos. Os temas são variados, tem tema urbano, tem tema familiar, tema indígena e assim por diante. Então a gente vai ver esses principais poetas. O primeiro é o Mário de Andrade. A gente vai ver duas obras dele. A primeira é uma coletânea de contos, tá? Em que se destacam esses dois que a gente vai falar aqui abaixo, devido à temática deles ser uma temática até atemporal, a gente pode dizer. Então, ó, o Peru de Natal, ele conta sobre uma família tradicional, que é constituída por um narrador, sua mãe, uma irmã e uma tia. E eles vão resolver comemorar o Natal após a morte do pai, por sugestão do narrador, apesar das mulheres não aprovarem a ideia. Na noite de Natal, o narrador ele quebra os antigos costumes, servindo primeiro as mulheres, que vão chorar, né, porque vão lembrar do chefe da família. O Peru, assim, ele passa a representar a resistência à autoridade, né, que é imposta pela figura do morto, que era o pai. Então, aquela história do patriarcado, né, que o homem tem que comer primeiro, todas as pessoas têm que sentar à mesa, esperar na hora que o patriarca senta-se à mesa, é que todos vão comer. Então, aqui, esse Natal, após a morte do pai, servir as mulheres primeiro, está simbolizando o quê? A resistência, né? Já que elas agora não precisam mais esperar com que ele se sirva para depois se alimentar. O narrador ele consegue acalmar as mulheres, alegando, né, que que o pai gostaria que elas ficassem alegres e sai para um encontro. Então é um conto curto, mas que vai dar ideia de direitos, né, das mulheres aí, tentar lutar, né, contra o patriarcado, que acaba gerando machismo. O segundo conto do Mário de Andrade, né, desse livro, Contos Novos, que é famoso, conta a história de Frederico Paciência e a história de Juca, o narrador que é o mesmo do Peru de Natal, né? Tive que ter uma intertextualidade. E seu amigo e antigo colega de escola, o Frederico Paciência. Enquanto o Frederico é rico, né, o Juca ele é pobre. Quando meninos, eles eram alvo do falatório dos colegas pelo fato de que eles eram amigos e eles estavam sempre juntos. Como que uma personagem muito rica vai andar com uma personagem muito pobre? Então isso vai gerar críticas. Quando eles crescem, eles se interessam pelas mesmas mulheres, tá? E são iniciados no sexo por essas mulheres. O Juca começa a namorar com Rose, a moça com que ele foi se encontrar aqui no conto, né? O Peru de Natal. E morre então o pai de Frederico, que com isso se muda para o Rio. E os dois amigos, após trocarem algumas correspondências, acabam afastando-os definitivamente. Coisas da vida, né? Aquela amizade que você tem e devido a algumas circunstâncias a gente acaba se afastando. A obra mais importante da primeira fase modernista, obra, é Macunaíma.
Esse livro, ele fala sobre o famoso herói sem caráter ou anti-herói, porque a gente estava acostumado a ter a figura do índio idealizada lá no romantismo. Aqui ele vai sintetizar no herói a figura daquele brasileiro que é cheio de esperteza, de malandragem, né? Já que ele vai pegar uma figura indígena que era vista como herói e vai dar as características do brasileiro para esse herói aí. O confronto com o herói romântico vai existir, né? Porque o herói romântico ele era idealizado e aqui o herói ele é mostrado da maneira como ele realmente é, com seus defeitos. E eles vão começar a falar desse personagem porque ele é fruto de uma fusão de três raças, que é a raça branca, a raça negra e a indígena. E aí vai revelar a principal qualidade dele, que é a preguiça. Então vai tentar mostrar que todo brasileiro ele tem a esperteza, não importa se seja branco, negro ou indígena. O Macunaíma, ele vive numa tribo do Amazonas e ele vive com os dois irmãos. E aí, após a morte da mãe, eles saem pelo mundo aí, né, conhecendo aí o Brasil. Ele domina a Si, que é a rainha do mato, logo de início. E aí, com a ajuda dos irmãos, quando ele domina a Si, ele vai se tornar o imperador do Mato Virgem. Da relação que ele vai ter com a Si, vai nascer um filho e esse filho vai morrer. Logo em seguida, a Si também morre e ela vai se tornar uma estrela. Mas antes dela morrer, ela dá um amuleto para o Macunaíma, que é uma pedra verde, e ele vai perder essa pedra. E esse amuleto ele vai parar nas mãos do gigante Piamã, tá? Que é um devorador de gente que mora em São Paulo. Então, os três irmãos, o Macunaíma com os outros dois, eles vão até São Paulo tentar recuperar a pedra. O Macunaíma, com medo, né, desse gigante, ele vai se fantasiar de mulher, vai seduzir o gigante e tenta recuperar a pedra, porém o plano não dá certo. Então aí ele vai para o Rio de Janeiro e ele promete casamento para a deusa do sol. E, cara, aliás, ele conhece a deusa do sol e ele promete casamento a uma das filhas dela, desculpa, gente. E acaba não dando certo. Então ele descumpre o compromisso por causa de uma outra mulher e a deusa fica muito furiosa, já que ele enganou uma das filhas dela. E aí, depois de muita peripécia, ele apronta muito, ele vai recuperar o amuleto e vai voltar para o Amazonas. Quando ele volta para o Amazonas, a deusa do sol vai iniciar a vingança dela. Primeiro ela vai mandar um calor forte, tá? Que vai fazer com que o Macunaíma ele seja amante de uma Huayra malvada. E aí essa malvada vai mutilar ele e ele vai perder o amuleto novamente. Então no final, ele tem um final trágico, não idealizado, o Macunaíma ele morre e ele sobe ao céu e se transforma na constelação da Ursa Maior. Tem várias referências aqui ao folclore, à figura do indígena, né? Toda aquela tradição que vai retratar um pouquinho, né? A ideia da mata ter poder, a ideia da deusa do sol ter poder e assim por diante. Então, são situações folclóricas. Outro autor que a gente tem que destacar é o Oswald de Andrade. Ele tem Memórias Sentimentais de João Miramar, que é uma obra também muito famosa. O João Miramar ele é um jovem órfão, de pai muito rico, e após ele formar né, em bons colégios, ele estudou sempre nos melhores colégios de São Paulo, ele decide viajar ao mundo. Só que quando ele está na Inglaterra, ele é chamado, ele é convocado para retornar ao Brasil para poder receber a herança do pai e ele descobre que a mãe também faleceu. Ele vai casar com uma prima, né, já que ele se sente meio órfão, e aí ele vai mudar para o Rio de Janeiro. A esposa dele, que é a prima, a Célia, ela vai tentar levar ele para a sociedade local, inserir ele na socialite, mas ele não gostava disso, então não vai dar muito certo. Aí ele volta para São Paulo, ele fica acompanhando a guerra na Europa, inclusive um primo dele havia sido convocado e ele gosta muito, tem muito interesse por essa guerra. E aí ele vai organizar uma viagem para a Europa para conhecer as origens do pai, já que o pai foi criado na Europa e ele quer entender melhor sobre as origens dele. Lá ele vai conhecer uma atriz e ele vai se tornar amante dessa atriz e ela vai convencer ele a investir o dinheiro dele no cinema. Só que aí vai ser um fracasso e vai perder muito dinheiro. Quando ele retorna, ele vai suspeitar de um caso da esposa dele com um amigo e vai se divorciar. Em seguida, ele vai à falência e ele decide trabalhar para um jornal, né, para poder se manter. E a ex-esposa dele morre e só assim ele vai se reaproximar da filha Celinha dele, tá? Então essa é a história que vai narrar as memórias sentimentais de João Miramar. E por último, nós temos o autor Antônio de Alcântara Machado. Esse cara, ele vai escrever um livro chamado Brás, Bexiga e Barra Funda, tá? Esses três são bairros de São Paulo. Então, o livro dele é composto por 10 contos curtos que não tem um aprofundamento muito grande. Ele não vai detalhar o espaço, personagens, a ação, nada disso. Por ser um conto, né? Algo conciso e sem aprofundamento.
O livro dele é documental, já que as histórias que são contadas ali são fictícias, mas ocorreram no espaço real, né? O bairro do Brás, do Bexiga e do Barra Funda realmente existe em São Paulo. E as pessoas, elas são apresentadas no cotidiano, revelando assim o retrato social do país de 3 bairros de imigrantes. Por quê? Tanto o Brás, tanto o Bexiga e Barra Funda são conhecidos pela grande quantidade de imigrantes italianos que receberam. Então ele vai retratar um pouco, né, como era a sociedade da época com essa quantidade de imigrante italiano no Brasil, construindo aí a cidade de São Paulo. Bom, pessoal, nossa aula hoje foi essa, tá? Eu vou deixar aqui o gabarito do capítulo anterior e também vou solicitar os exercícios desse capítulo para que vocês façam, tentem fazer. Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, beleza? Beijinho para vocês e até a próxima!